A paz do Senhor. Aleluia. Que Deus venha ser louvado pela vida de cada um de vocês que já chegaram sobre esse lugar. Me sinto honrado e feliz de poder estar aqui, poder ver alguns amigos também por aqui, a povo, nossas irmãs aí. Que Deus venha ser louvado pela vida de cada um de vocês que chegaram sobre esse lugar. Eu poderia perder alguns minutos do meu tempo. Aleluia. Eu poderia perder alguns minutos do meu tempo, ou a metade da pregação toda falando do que eu fiz, deixei de fazer, o que eu vivi no crime, as cadeias que eu passei, os parceiros que eu perdi. Só que eu entendi na minha caminhada que isso aqui não vai te edificar em nada, né, meu irmão? Dê glória a Deus. O que eu falar que eu fiz, deixei de fazer, tanto fora de Cristo, não te edifica em nada. Você concorda? Então eu quero falar o que Deus fez por mim e o que Ele pode fazer por você, amém? Aleluia. Louvo a Deus pelo pastor Jacqueline por essa oportunidade. Não conheço os pastores da casa, mas deve ser louvado também por ter abrido essa porta maravilhosa para eu poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa amada e querida do meu coração, que está aí presente, veio junto conosco. Deus venha ser louvado pela vida dela. Estou debaixo de uma cobertura do apóstolo José dos Reis, pastor Luiz. Quem não me conhece, eu sou um dos pastores da Assembleia de Deus de Missões, sembrando o amor de Deus. E hoje estou aqui muito feliz, primeiro por entrar numa igreja e ver, e eu gosto de ver a organização, eu gosto de ver como a igreja é bonita, organizada. E pior ainda, quando eu olhei para o baterista, eu fui ver o baterista, me alegrou mais ainda. Eu gosto de ver os jovens dando lugar também. Abra lá juntamente comigo no texto base, por favor. Lucas 15. Glória a Deus. Lucas 15. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 15. Glória. Aleluia. Versículo 17 diante. Lucas capítulo 15, versículo 17 diante. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 15, do versículo 17 diante, diz assim a palavra do Senhor. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm a mudança de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, repete comigo, igreja, Pai, tá fraco, Pai, vamos lá, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Isso aqui, tome seu assento, glorifica assim te fazendo barulho de adorador, assim glorificando, exaltando, lembrando que você não é impedido de adorar. Para você que não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, eu estou aqui filmando para depois postar lá. Se você quiser também procurar lá, é PR Sandro sem sofismas. Quando nós vamos observar o livro de Lucas, nós vamos ver que Lucas, ele foi um historiador, um doutor, a qual ele se interessou em aprender a vida de Cristo. Ele se interessou em aprender sobre a caminhada do Senhor. Interessante é que ele vai entender com quem ele tem que aprender e vai compreender de quem ele tem que aprender, ainda que ele nunca abandonou Paulo, porque Paulo foi um instrumento muito grande na mão de Deus para a conversão de Lucas. Só que hoje em dia muitos crentes estão se equivocando, não querem mais ler, não querem mais aprender, não querem mais meditar. E sendo que se você confessou o nome de Cristo, você não vai aprender sobre Maria, Tiago e João, o principal. O principal você vai aprender sobre Cristo.
assim como me ensinaram no cárcere, vão dizer, nunca começa pelo Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porque às vezes nós começamos assim, com a sede de leitura, de querer ler toda a Bíblia. Só que quando nós vamos ficar em si, nós vamos ver que nós estamos lendo o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, antigas coisas. Aí nós vamos ter que abrir a mente para o Novo Testamento, para as novas coisas. Então alguém vai falar, olha, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, porque isso aí é os livros até então, entre os 3 evangelhos, de Mateus a Lucas, é o evangelho conhecido como sinópticos, ou cristocêntrico, que tem semelhanças e fala sobre Cristo, relata sobre Cristo. Só que interessante que quando nós chegamos aqui em Lucas, nós vamos ver que, segundo a história, vai apontar que Lucas ele predestina seu evangelho para os não-judeus, para alguém que não fazia parte do povo judeu, para o povo que era pagão, para o povo que era pecador, longe de Israel, longe de Jerusalém. Então eram gentios conhecidos, mas porém, quando esse evangelho chegou também em Belém do Pará, fez diferença nas nossas vidas. Fez o ladrão parar de roubar, fez a traficante parar de traficar, Aleluia. fez viciado parar de fumar, ao ponto de você hoje estar me enxergando aqui e vendo que é o ex-ladrão, o ex-viciado, o ex-drogado que está hoje pregando para vós. E eu não preciso falar de mim, porque tem pessoas aqui que me conheciam e ainda me conhecem. Interessante que o que eu vim pregar aqui para vocês é a Bíblia. E quando nós vamos olhar no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ver que nós não encontramos essa passagem em outros evangelhos. Lucas, inclusive, ele vai transmitir essa passagem, uma passagem muito conhecida, muito falada. Só que hoje nós vamos entender um pouquinho mais dela. Quando nós vamos olhar no capítulo 15, no versículo 1, nós vamos ver Jesus agora sentando para ensinar. Jesus vai sentar para doutrinar o povo. Só que não é um povo que era bem visto, não era um povo que era bem falado, não era um povo que era aclamado até pela sociedade, era um povo que era desprezado, era um povo que era mal visto. Entre eles estavam os publicanos, entre eles pecadores. Entende você? Publicano é aquele que é judeu, é aquele que é do povo do Senhor, mas porém parou de agora servir e aderiram ao monopólio de Roma. Agora eles estão servindo Roma. Roma e César, que não são besta nem nada, vão escolher o povo judeu para cobrar seu próprio povo. Por quê? Porque eles vão conhecer uns aos outros. Eles sabem quem vai ter, eles sabem quem não tem, eles sabem como vão conseguir ganhar o dinheiro. Ao ponto de os publicanos estavam crescendo e ficando ricos. Só que Jesus também tem um povo também conhecido como pecador. Quem é esses pecadores? Somos todos nós, com certeza. Mas porém, esses pecadores são conhecidos como aqueles judeus que eles deixaram totalmente a aliança do Senhor, se apostataram de tal maneira que não iam mais para adorar, não buscavam mais a face do Senhor e estavam totalmente entregues aos seus pecados, estavam totalmente entregues às suas mazelas de Satanás. Esses eram conhecidos como os pecadores, que segundo a história, o rabínico da época, eles não gostavam de ensinar e não ensinavam esse povo, eles não mostravam a palavra para esse povo. Esse povo era desprezado, era deixado para o lado. Então, eles não tinham uma capacidade de aprender, porque quem poderia ensinar não queria em si, tinha barreira. Quem poderia mostrar a verdade, a diferença, não queria mostrar, não queria fazer, não queria doutrinar. Por quê? Porque estava olhando para o erro, estava olhando para a falha, estava olhando para o pecado. E quando nós começamos a olhar para o pecado dos outros, nós se esquecemos que nós temos um monte. Quando nós começamos a olhar para a falha dos outros, nós paramos de olhar para os nossos e sabemos que nós somos pecadores. Se eu for levantar o dedo que é o mais pecador aqui, eu vou começar por mim para acabar em você. Porque aqui não tem nem mais nem menos, todos nós somos pecadores, mas porém lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
ensinar, a doutrinar esse povo, vai se levantar os publicanos, os fariseus, perdão, vai se levantar os doutores, e vão agora dizer: esse Jesus ensina para esses tal, ele come com esses, sendo que eles não queriam ensinar, não queriam doutrinar. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo está ensinando, ele vai ver os fariseus se incomodarem com essa história. Ele vai ver os fariseus agora ficarem inquietos com isso. Ele vai olhar para o povo e vai dizer: qual entre vós tem 100 ovelhas? Não deixa 99 no deserto e vai após aquela que se perdeu. E aí encontra, bota sobre seus ombros e traz com júbilo e com alegria, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrados comigo porque achei a ovelha que eu perdi. Interessante é que Jesus Cristo aí conta uma parábola querendo apontar também a falha dos fariseus, porque ele vai agora fazer uma conjectura e uma metáfora, apontando que as 99 ovelhas que ficaram são os as 99 ovelhas que ficaram são os a única que o pastor foi buscar é os perdidos, é os pecadores. Só que entenda você isso que eu estou pregando. Quando você vai entender que o Senhor vai continuar dizendo, ele vai contar agora a parábola da dracma perdida, dizendo qual é a mulher que tem 10, repete comigo, dracma. Qual é a mulher que tem 10? Não dela vai agora acender a candeia, varrer a casa e procurar com diligência até ela achar a dracma que ela perdeu. E assim o Senhor também está fazendo como uma conjectura, apontando que os fariseus também são aquelas 9 dracmas, valores, a qual ficou encostado, enquanto a mulher procurava dentro da casa o valor que se perdeu. O filho pródigo também não é diferente. Só que quando nós vamos entrar aqui na pregação do filho pródigo, nós vamos entender que tanto a ovelha perdida, tanto a dracma perdida, tanto a pregação do filho pródigo, está apenas dando uma mensagem central: é o amor incondicional de Deus. Repete comigo, igreja: o amor. Mais forte, tem muitos jovens aqui para pouco barulho. Vamos lá: o amor incondicional de Deus. Eu posso pregar qualquer uma das 3 parábolas, só que ela sempre vai falar que Deus tem um amor muito grande por você e por mim. Aleluia! Só que entenda que eu vou pregar. Glória a Deus. Que quando nós vamos olhar pelo amor incondicional de Deus em cada pregação, ou cada parábola, nós vamos ver que nós tem falhas, e muitas falhas. Nós vamos ver que ainda tem muitas lacunas que nós precisamos ser tampados. Tem muitos erros que começam do pregador e vai para você que está me ouvindo, que nós precisamos fechar. Porque em cada parábola mostra o amor de Deus. Só que se fosse nós, se fosse eu, se fosse você deixaria 99 no deserto e correria após aquela que se perdeu? Ou você ia falar como muitos falam: deixa aí, é rebelde? Ou você ia falar como muitos falam: mas antes de ir embora do que ficar aqui dando trabalho? Meu Deus! Ou você ia atrás daquela que se perdeu? Porque quando passa para nós vamos entender que nem sempre nós temos essa atitude de ir atrás, não temos essa atitude de buscar. Às vezes é mais fácil nós dizer: deixa aí, que vai um e vem 100. Só que às vezes nós se esquece que o que o Senhor quer ensinar aqui não é a questão de um e volta a ser, é a questão que um se perdeu, mas ainda está perdido e tem valor para Deus. Aleluia! É por isso que ele vai continuar falando da dracma, porque a dracma, essa ela vai se perder dentro da casa da mulher. E quando a mulher ela perde a dracma, ela vai perder um valor, aquilo tem um valor, um preço monetário. O que é que ela vai fazer? Ela vai acender a luz e vai começar a varrer. Para quê? Para a dracma. Só que entende isso. Como eu falo que nós temos falhas, tem lacunas, porque essa dracma se perdeu dentro da casa dela. Aleluia! E nós? Porque às vezes é fácil, pastor,
nós olhar para a porta e dizer: abre a porta que está entrando aí. Às vezes é um viciado, um ladrão tentando se libertar, uma traficante querendo se libertar. E nós, como igreja, como nós recebemos? Abre a porta aí que está entrando uma futura profeta. Abre a porta aí que está entrando um futuro pastor. Abre a porta aí que está entrando uma futura evangelista. Mas é traficante ainda, é um viciado ainda. Mas quando nós olhamos para a nossa casa, nós não conseguimos olhar o marido como um futuro pregador. Quando nós olhamos para a nossa casa, nós não conseguimos olhar a nossa esposa como uma futura missionária. Quando nós olhamos para o nosso irmão, pensamos que está no tráfico, no vício, ou para o nosso irmão, para o nosso esposo, esposa, pessoas não familiares que estão ainda vivendo esse mundão, esse bagulho doido, a gente não consegue ter essa mesma visão. Porque aqui na igreja nós temos fé de ver um viciado que está vindo daí da rua, sai da orelha, que está dentro da igreja, e nós dizemos: lá vem a mulher de Deus, é o futuro pregador. Mas quando nós chegamos dentro de casa, nós olhamos o filho que está lá dormindo até 11 horas, abre a boca e fala que é vazio. Meu Deus! Alguém pegou. Não acredito. Porque dentro da igreja nós conseguimos olhar o viciado como um futuro pastor, mas não conseguimos olhar o filho que dobraria meio-dia como um homem próspero e abençoado por Deus. Nós não conseguimos dar o valor e buscar o valor que nós estamos perdendo dentro da nossa casa. Porque nós valorizamos todo mundo. Nós valorizamos quem entra na igreja, damos valor se entrar um viciado, damos valor se entrar um drogado, damos valor se entrar um traficante, damos valor se entrar um homicida, damos valor se entrar um homossexual. Nós abraçamos todo mundo em cada libertação, não. Mas porém nós não estamos mais acreditando que Deus pode achar o valor dentro da nossa casa. Nós não estamos mais acreditando que Deus pode achar aquele preço, aquela dracma que está lá na tua casa, ou se não, já saiu para se drogar, ou se não, já saiu para beber. Aleluia! Vou deixar esse traste, não quer mudança. Vou deixar essa mulher, não quer mudança. Mas quando chega na igreja, entra alguém e diz: esse aí vai ter um futuro próximo. Esse aí vai ser homem, vai ser mulher de Deus. E essa dracma, ela não está perdendo na rua, ela está se perdendo dentro da própria casa. Porque às vezes nós focamos tanta obra, isso, aquilo, coisas que é de fora da casa, que quando botam em questão as coisas de dentro da casa, a gente agora nessa pregação vai parar para pensar: pastora, saí de casa e não convidei meu irmão para vir para o culto. Saí de casa, não convidei minha mãe para vir para o culto. Saí de casa, não convidei minha tia para vir para o culto. Saí de casa, não convidei nem meu filho para ir para o culto. Só dei uma boa noite e fui embora. Então você chegou aqui crendo que a igreja pode trazer alguém daí de fora para desmudar, crendo que a igreja pode mudar o traficante, crendo que a igreja pode mudar o assaltante. E você chega aqui, fala que Deus tem poder de transformar, Deus tem poder de libertar, Deus tem poder de mudar a vida da pessoa. Mas você não tem coragem de sair de casa dizendo: bora minha dracma, eu sei que tu está perdido aqui, mas eu ainda vou te encontrar. E assim segue a hipocrisia do crente, querendo a libertação de todo mundo e desacredita na sua própria casa. Assim segue a hipocrisia do crente, crê que Deus pode libertar A, B, C e D, e desacredita que Deus ainda pode levantar esse marido beberrão como um grande homem de Deus. Aleluia, Jesus! Então o que eu quero pregar aqui é do capítulo 15, do versículo. Porque quando a Bíblia vai dizer que o filho pródigo significa que era um filho que era extravagante, sem limite, ele estava descontrolado. Quando ele decide tomar a decisão de sair da casa do seu pai, ele já elaborou, já pensou, ele achou que aquilo ia ser o melhor para ele. Porque não é de primeira mão que a pessoa sai e toma, vai viver um mundão não. Pô, ela analisa, vê o pró, os contra, vê se essa vida vai ser boa para ela, vê se essa vida vai ser agradável. Então a pessoa vai viver. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo
vai chegar até seu pai dizendo: pai, me dê a parte da herança que me baixa. Só que entenda você, e é muito falado sobre isso. Em vez de passar, nós bate na costa desse jovem pelo fato dele querer o dinheiro fora do seu tempo. Mas porém, esse jovem ele tinha por direito já poder levar esse dinheiro. Segundo o costume da Palestina, segundo o costume de Israel, não precisava o pai morrer. Hoje em dia, para você usufruir do bem que vai ficar por herança para você, você vai ter que primeiro, infelizmente, perder os seus pais, os seus entes queridos, para depois você se abraçar com a herança. Mas antes, a lei poderia dar um direito dele pegar a sua herança e viver. Então ele vai se aproveitar dessa lei. Segundo a palavra, ele vai chegar dizendo: pai, dá minha parte da herança que me baixa. Pai automaticamente vai ter que cortar todos os planos que ele está fazendo. O pai automaticamente ele vai ter que distorcer toda a trajetória que ele já tinha planejado para esse filho. Ele vai ter agora que distorcer a reta que ele fez para o seu filho, porque Deus já planejou uma caminhada, Deus já planejou uma história, Deus já planejou um destino para você e para mim. Esse destino vai ter jornadas difíceis, nesse destino vai ter pedregais, nesse destino vai ter luta, vai ter guerra, mas no final de tudo isso, pode ter certeza, vai ter vitória. Então imagina agora o pai dizendo: infelizmente vou ter que cortar essa trajetória. Aleluia! Imagina agora o pai dizendo: vou ter que entregar o que ele quer. Ele está querendo sair da minha asa, ele está querendo sair da minha direção. O que eu tenho para ele é coisa boa, grande, poderosa e maravilhosa, mas porém, ele tem o direito, sim ou não? Ele tem o direito, sim ou não? Mas forte, ele tem o direito, sim ou não? Sim. Então pega e vai. A Bíblia vai dizer que o pai agora vai dar, que segundo a lei, o pai teria que dar uma terça parte para ele, e para o seu filho mais velho, a segunda, uma terça parte, a segunda maior. Entenda você isso. Ele ia dar agora para o seu filho mais novo uma parte menor, mas porém, ele pegou, ele queria viver, ele queria fazer o que ele ainda não tinha feito, ele queria provar coisas da qual ainda não provou, ele queria ver se realmente o mel é doce, ele queria realmente ver se o sal é salgado, como alguém fala. Porque alguém chegar para você e diz: não fuma, é uma coisa, mas o inimigo fala: vai fumar. Se alguém falar para você a droga não presta, é uma coisa, mas o inimigo diz: vai provar para você ver se presta ou não presta. Porque é assim que o inimigo faz, é assim que o inimigo seduz. Só que agora ele vai te dar o livre-arbítrio, vai te dar o direito, vai te dar a vontade de fazer o que você quer. Entenda você que eu estou pregando. E quando esse jovem, depois de alguns dias, ele vai pegar suas coisas, ele vai embora, a Bíblia vai dizer que agora o pai dele vai ficar lá, vai ficar o irmão mais velho, vai ficar tudo o que era dele, o que ele abdicou, o que ele está deixando, a herança que ele também fazia parte, ele já pegou. Ele está levando tudo com ele, ele está levando tudo que ele tinha, tudo que era dele, tudo que foi repartido, ele está levando nessa viagem. O que é que ele está indo? Uma jornada para quem der e vier. Ele não está indo com uma mente de chegar em algum lugar e prosperar. Ele não está indo com uma mente de chegar em algum lugar e dizer que vai montar alguma coisa, não. Imagina você hoje, se fosse aí na cidade de Velha Festa, ele está dizendo: opa, é lá que hoje eu vou para esse baile, eu estou saindo daqui, mas o senhor está indo uma direção à festa, ele está indo para curtir. Ele está indo para nada mais. Ele está indo para viver o que ele não viveu, fazer o que ele não fazeu, ou não fez, perdão. Nós temos conhecido nosso que ele era o obreiro da igreja, jovem usado, poderoso na mão de Deus, pregava bem, tinha um dom maravilhoso, mas porém ele falou para nós que não tinha testemunho, ele não tinha o que falar ainda, porque ele veio jovem para Cristo, ele veio jovem para Jesus. Então ele achou que não era um grande testemunho apenas servir Jesus. Ele queria experimentar o mundão, ele queria fazer as coisas do mundo. Então na mente dele, virar macumbeiro foi a melhor opção, e agora ele é macumbeiro. Agora ele está servindo a Satanás, agora ele está fazendo as coisas do diabo. Vai vir com testemunho? Vai vir, mas também vai vir com mazelas, vai vir com cicatrizes, vai vir com dores. Entenda você
isso aqui, ó. E você pode bem viver sem elas. Você já está na casa do Pai. Você já está no melhor lugar que você pode se encontrar. Você está no lugar onde Deus quer mudar a tua história, onde Deus quer mudar o teu caráter, onde Deus quer te exaltar. Mas porém, você acha que aí fora Deus tem, o inimigo vai ter mais para ti. Imagina você isso. Quando a Bíblia vai dizer que esse jovem vai sair, ele vai esbanjar, vai gastar, vai fazer tudo o que ele queria fazer e um pouco mais. Porque quando a Bíblia falou, e eu falei que o filho pródigo significa aquele que esbanja. Pródigo significa aquele que gasta sem querer saber de nada, sem pensar no amanhã. Pródigo é aquele que não quer nem saber, aquele que ele levantei. Só que entenda você, porque aquele tempo vai passar, o negócio vai secar. Porque cada um de nós tivemos uma história aqui. Cada um de nós tivemos nossos ápices, os nossos altos e baixos. Podemos dizer que já fizemos, podemos dizer que já vivemos, podemos dizer para quem já é de idade que viveu a melhor época do Tecnobrega, ou do Marcante, ou do Super Pop, ou do Príncipe Negro. Então, nós vamos entender que você já viveu o que tinha que viver. Você já fez o que tinha que fazer. Se hoje você chegou aqui, porque você já viveu, já sofreu, já foi humilhado, já foi pisado, já foi pisoteado, já passou fome, já passou dificuldade, já passou humilhação, já passou tribulação. Se hoje você está aqui, porque você fez a trajetória do filho pródigo, foi na rua, viveu, se humilhou, se tornou, bebeu, fez o que fez e deixou de fazer, mas porém reconheceu que lá fora não prestava, porém reconheceu que lá fora não dava certo. Porque diga-se de passagem, cada um de nós vamos dizer que não viemos para Cristo de bom. Nós não vamos poder dizer que viemos para Cristo 100% por amor, porque o que nos empurrou para Cristo foi humilhação, o que nos empurrou para Cristo foi decepção, o que nos empurrou para Cristo foi perseguição, o que nos empurrou para Cristo foi traição, o que nos empurrou para Cristo foi decepções que nós vivemos. Então tudo que nós combatemos na vida do filho pródigo, tudo que nós vivemos na situação do filho pródigo, nos serviu para empurrar para Cristo, nos serviu para trazer para dentro da casa do Pai. E não vou me demorar. Quando você vai entender que o filho pródigo vai cair diante de si, ele só vai agora perceber o erro que ele cometeu no pior momento da sua vida. Ele só vai perceber o erro que ele cometeu na pior fase da sua vida. Mas pastor, qual é a pior fase da minha vida? É a fase que você não tem. Meu Deus. Como pastor nada? Acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou o dinheiro, acabou a parceria, acabou o dinheiro, acabou os camaradas, acabou o dinheiro, não dá mais para inteirar pro povo. Não é todo mundo que quer bancar um pó para os outros hoje em dia, não é todo mundo que quer botar uma maconha na cara dos outros hoje em dia. Nós entendemos que a vida só vale quem tem. Nós entendemos que a vida do ser humano você só é visto quando você tem uma condição, você só é notado quando você tem uma condição, você só é aclamado quando você tem uma condição, você só é chamado quando você tem uma condição. Então é assim a vida do filho pródigo. Ele vai entender que só se aproximaram dele quando ele tinha o que oferecer. Enquanto ele ficou sem nada para oferecer, hoje ele está lá sozinho, sem ninguém, sem amigo, sem parceria, triste, coitado, solitário, esperando alguém para dizer: ei, bora voltar para casa do Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E foi o que aconteceu com esse jovem. A Bíblia diz que na sua pior fase, ele vai agora desejar comer as bolotas dos porcos. Ele vai desejar se alimentar, um alimento a qual ele não poderia comer. Poderia. Porque segundo a história vai contar que quem comia as bolotas com as alfarrobas
seu sã juízo. Ele vai voltar na sua sã consciência. Glória. Então quer dizer que a Bíblia deixa claro que ele vai cair, hein? Vai cair, hein? Mais forte, quando mais rápido acabou. Vai cair, hein? Sim. Quer dizer que ele vai voltar à sua sã consciência. Ele vai entender que onde ele estava bom. Ele vai entender que a vida que ele vivia estava bom. Ele vai entender que a caminhada que ele caminhava com Cristo estava bom. Ele vai entender que a jornada que ele vivia ainda que era difícil, mas estava bom. Ele vai cair, hein? Sim. Não precisava ter o preso. Não precisava quase morrer. Não precisava chegar no fundo do poço. Porque ele passou. Porque ele saiu da casa do Pai. Porque eu passei. Porque eu saí da casa do Pai. Porque você passou. Porque você saiu da casa do Pai. Na casa do Pai, a trajetória de Cristo para você era só sucesso. Na casa do Pai, Deus já tinha preparado coisas grandes para você. Você só viveu o que você viveu, ou você só está vivendo o que você está vivendo pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões. Não culpa ninguém do teu problema, seja homem, seja mulher. Pode ser eu estou nesse poço porque eu que me joguei. Eu estou nesse buraco porque eu que me lancei. Porque hoje em dia a pessoa quer culpar os outros. O que é que esse jovem vai dizer? Quando ele vai cair em si, ele vai tomar a sua própria mente, a sua própria pessoa. Ele vai agora cair em si. Ele vai agora falar agora consigo mesmo. Vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá estão os seus empregados, estão vivendo bem e eu estou aqui nessa situação. Ele vai agora preparar a frase, dizendo: Pai, pequei, fique de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Fique de pé, adorando. Aleluia. Acorda aquele jovem, dá um tapinha ali, na mão, não precisa ser muito forte. Não precisa ser forte. Aqui, meu filho. Quando ele cai em si, ele vai pensar a casa do pai, vai sentir saudade da casa do pai, vai sentir saudade da vida que ele levar. Aleluia. Ele vai dizer: opa, vou preparar a frase para me chegar lá com estilo. Ele vai dizer: Pai, pequei, repete comigo, pequei. Mais forte, pequei. Perante o céu, perante o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que é que ele está reconhecendo logo de primeira mão? Que o primeiro pecado dele não foi com o pai dele. O primeiro pecado dele foi com? Foi com? Foi com? Antes dele errar com qualquer um, ele já tinha errado com Deus. Porque antes dele querer pedir perdão para pai, mãe, tio, tia, esposo, marido, isso, aquilo, tem que entender que a primeira reconciliação que ele tem que fazer é com Deus. Depois vai consertar todas as tuas falhas que tu errou. Depois vai renovar as tuas alianças que você quebrou. Depois vai agora consertar o passado, que quando nós passamos deixamos marcas. Para onde nós passamos sem Jesus, deixamos marcas, dores, decepções, humilhações. O que é que ele vai dizer? Ele reconhece que ele pecou contra o Pai, contra Deus, contra o céu. Ele está dizendo: o primeiro que eu tenho que entender que eu falei é lá em cima. O primeiro que eu tenho que me confessar meus erros é lá com Deus. O primeiro que eu tenho que mostrar meu arrependimento não é para a esposa, nem para o marido. É primeiro Deus. Tem que reconhecer que eu sou falho e tem que me perdoar. Aí segundo vai ser mãe, segundo vai ser pai, segundo vai ser esposa, segundo vai ser marido, segundo vai ser filho, vai ser quem você quiser que seja. Mas primeiro entenda que você tem que primeiro se reconciliar com Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro você tem que fazer aliança com esse Senhor. Primeiro você tem que ser aliançado. Entender que você é dependente dele. Porque o que vai fazer esse jovem voltar é a dependência do Pai. O que vai fazer esse jovem voltar é a dependência de estar na casa do Pai, no conforto do Pai.
fazer servo, de te fazer humilhado, de te fazer escravo. Não, o Pai apenas quer você como filho, na qualidade de filho, porque filho é herdeiro. Filho tem herança. Entenda que eu vou pregar e vou finalizar aqui. Enquanto o pai olhou aquele jovem chegando, ele vai correr, vai abraçar. Como eu disse no começo da pregação, o pai poderia dar a herança para aquele jovem, poderia, mas porém, ele não poderia voltar. Repete comigo, ele, mais forte, ele não poderia voltar. Ele, mais forte, ele não poderia voltar. Ele está voltando, mas ele não pode voltar. Ele está voltando, mas ele não tem mais esse direito de voltar. É por isso que você viu o Naes morrer. É por isso que nós vimos Nina morrer. É por isso que nós vimos o Marquinhos morrer. Parece que até o Piaba daqui de dentro morreu, né? O Sobe morreu, é verdade? Piaba, tá vivo? Fake, morreu? Tá vivo. É por isso que nós vimos o Cassi voltar, morrer. É por isso que nós vimos o Dieguinho Castellano morrer. É por isso que nós vimos o Thiago daqui morrer. É por isso que nós vimos uns e outros morrer. Mas ontem nós vimos ele com Jesus, carregando uma Bíblia. Quase todos esses que morreram eram tudo afastados. 100% quase desses que morreram eram no tempo do meu tempo, no tempo que você conhece. Quase tudo afastado. Antes de você ver ele no caixão, você já viu eles assim, ó, Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida. Na verdade, antes de você ver ele num bagulho doido, morrendo, no crime, porque o final do doutor também que morreu ali na Calicunas, ele também era afastado. O que é que você está entendendo? Porque o diabo te dá direito de você sair. Você quer sair, vai. O Senhor, ele te dá esse direito. Deus te dá esse direito. Mas o diabo não te dá o direito de você voltar. Entenda isso. Hoje você tem oportunidade, mas você não tem, você não merece essa oportunidade que Satanás ele não quer. Diante do Pai, ele está assim, ó. Mas Deus, mas diabo, perdão, não quer que você volte. É por isso que cada um dos irmãos do meu tempo, do seu tempo que já morreram, era tudo afastado da igreja. Quase todos. Pode ver isso aí, você já viu eles com a Bíblia na mão. Um dia você já viu eles fazendo um culto por aí. Porque direito de ir você tem. Direito de ir eu tenho. Mas nós não temos direito de voltar. Nós não temos livramento de voltar. O pai entendendo isso, porque o pai deu a herança. Segundo a lei, quando o pai dá a herança, ele não pode mais entrar na propriedade do pai. Ele não pode mais voltar como filho para a casa do pai. O filho tem que isso. O que é que ele quer ser? Ele quer ser um empregado. Alguém não quer mais chegar como filho, quem não tem mais esse direito. Ele quer chegar como empregado, voltar para a casa do pai como empregado, porque como filho ele não tem mais. Só que o pai não quer saber o que você fez para ir para fora. O pai não quer saber. Ele não quer saber se você quer chegar na condição de servo, se você quer chegar na condição de escravo, se você quer vir para varrer, se você quer vir para passar, se você quer vir apenas para arrumar. Ele não quer. Ele quer te dar condição de ser filho. Ele quer te dar condição de ser eleito. Ele quer te dar condição de ser dono. Ele quer te dar condição de usar o anel, de usar o valor. Ele quer te dar condições de poder ter controle na sua vida. Meu Deus! Vou finalizar aqui. Se vocês quiserem entrar no louvor, deixa Deus entrar para usar vocês aí. Vou finalizar aqui. Ore e abraça ele. Beija ele. Esse é o sinônimo de apadrinhação. Porque ele não poderia voltar. Perdeu o direito. E se ele entrasse na propriedade do seu pai, os seus próprios empregados, segundo a lei, ia matar ele a pedrada. Você está entendendo? Os seus próprios empregados poderiam matar ele a pedrada. Então quando o pai dele corre, o pai dele abraça, o pai dele beija, ele está dizendo: aqui não, Satanás nesse aqui, não levanta a mão aí, levanta a mão aí. Quando o pai dele avista ele voltando, quando o pai dele avista ele vindo, ele sabe que o filho dele pode morrer nessa caminhada, ele sabe que o filho dele pode perder a vida nessa caminhada. Ele não deixa o filho entrar, ele não
Você hoje vê. Você não tem direito